A paz do Senhor, povo de Deus. Quero aqui agradecer a Deus, nessa manhã, pela tua vida, pela oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo esse Deus, amém? Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que é o Deus do impossível. Nessa manhã eu tenho uma palavra para o teu coração. A palavra do Senhor está no livro de Neemias, capítulo 4. A Bíblia vai dizer assim: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, que edificava o muro, ardeu em ira, e se dignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse: que fazestes fracos judeus? Permitir-lhe-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, e ficarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém? Aleluia. Aqui nesta manhã o Senhor nos faz lembrar, dessa passagem sobre Neemias, A palavra do Senhor fala que Neemias, ele era o copeiro do rei. Neemias era aquele homem que estava, aleluia, ao serviço do rei. Mas um dia ali, o de repente de Deus chegou na vida de Neemias, como chega na vida de muitas pessoas. Aleluia, Neemias está ali a serviço do rei, e de repente Neemias entristece muito, porque ele começa a receber notícia da tua cidade. Aleluia, Jesus, e ali Neemias começa a entristecer o coração, e de repente o rei percebe que Neemias não é mais o mesmo. Sabe, irmãos, tem momentos da minha e da tua vida que a situação que nós estamos passando por um grande deserto, que até mesmo se você está no palácio, você se sente que você está lá longe. Tem momento que você pode ter tudo, parece que você não tem nada. Neemias estava desse jeito. Neemias não tinha falta de comida, Neemias não tinha falta do vinho, Neemias não tinha falta de amigos, porque Neemias estava a serviço do rei. Neemias podia contar com o rei podia contar com Neemias na hora que quisesse. Neemias tinha emprego. Mas ali um certo dia o coração de Neemias entristece muito. Aleluia, o rei pergunta para Neemias o que estava acontecendo. Neemias estava ali no palácio, tinha tudo para ser feliz, mas ele não estava feliz, o rei percebe. Então tem momento da minha e da tua vida que, aleluia, Jesus, Deus, ele olha para nós e ele vê aonde ninguém mais vê. E ali Deus permitiu que o rei olhasse para Neemias diferente e visse que Neemias estava triste. Então o rei pergunta para Neemias o que estava acontecendo. Aleluia, de imediato eu creio que Neemias ficou calado. Mas ali Deus colocou no coração de Neemias para orar, interceder pelo aquele rei, para que o dia que ele fosse, que fosse a vontade de Deus, que aquele rei desse carta para Neemias, e ia ter mais do que ele precisava para ir até aquela cidade. Aleluia, Neemias começa a receber notícias. Sabe o dia que você só começa a receber notícia ruim? O dia que você fala, hoje é o meu dia, hoje eu estou feliz, aí de repente vem uma notícia. Talvez venha uma notícia para você que não foi muito boa, entristeceu o teu coração ontem, ou hoje, pela manhã ou à noite. Eu quero te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer, como veio para Neemias. Neemias estava triste ali, Neemias estava a serviço do rei, mas nem o vinho ali, como o rei disse, não alegrava o coração de Neemias, porque a Bíblia fala que o vinho ele é alegria. Aleluia. Mas não é esse vinho que as pessoas tomam, cheio de coisas e mais coisas, de fermento, não. O vinho significa alegria. Tem pessoas que não têm mais alegria. Tem pessoas que receberam um diagnóstico de morte. Tem pessoas que receberam a notícia que a tua família não vai para frente, que não tem mais jeito. Assim foi Neemias. Mas eu quero aqui mostrar para você que mais profundo que a notícia de Neemias foi, a qual ele recebeu, foi que
A cidade dos seus pais estava destruída, não tinha mais nada. Ele não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais nada. Até a cidade aonde que era a lembrança, porque ele só tinha lembrança. Aleluia, Jesus, a Bíblia fala que já tinha sido destruída, mas Neemias sentiu no coração que tinha que fazer algo. Ainda que ele não podia trazer os pais dele de volta, mas ele devia fazer algo pelaquela cidade. Ressuscitar aquela cidade, o sonho de muitas pessoas que viriam. Aleluia, Jesus. Então Neemias ora ao Senhor. E quando Neemias volta, aleluia, na presença do rei, ele fala com o rei. Olha, rei, a minha cidade, a cidade a qual eu nasci, a cidade a qual eu morei, até mesmo que eu gerei, aleluia, Jesus, a minha cidade natal foi destruída. Sei que o rei começa a conversar com ele, mas como assim, Neemias? E Neemias diz, foram tacado fogo. Os inimigos queimaram a cidade, não tem mais nada. E eu quero ir para lá e consertar, eu quero ir para lá e edificar, eu quero ir. Deus colocou no meu coração. E naquele momento, o rei se encheu de íntima compaixão e deu carta para Neemias, para que Neemias fosse e restaurasse aqueles muros. Eu não sei quais os muros que precisam ser restaurados da tua vida, da tua família, mas há muros que estão no chão. Há muros que estão destruídos, que não tem mais nem caco. Mas eu quero te dizer que Deus tem o poder para restaurar esses muros. Talvez seja o muro da tua saúde, o muro da tua família, o muro da tua cidade, o muro do teu casamento. Não sei quais são os muros da tua empresa que está sendo destruída ou que já foi, que não tem mais nem resto. Mas eu quero te dizer que o Deus do impossível está aqui. O mesmo Deus que esteve com Neemias está comigo, está com você e Ele pode fazer. E ali Neemias pede carta para o rei dá carta a Neemias, e o rei enche Neemias de bênçãos, e Neemias desce. Aleluia! Porque Deus havia colocado no coração de Neemias. Neemias abriu mão do teu próprio salário, do teu próprio emprego, para ir ao serviço de Deus. Aleluia, o Senhor diz nessa manhã para mim e para você, buscar primeiro o reino do céu e a tua justiça, aleluia, e as demais coisas serão acrescentadas. Neemias deixou tudo e foi ao serviço de Deus. Só que quando Neemias chega lá, os inimigos já estão, porque eles derribaram tudo, mas eles não desistiram, porque o inimigo ele não desiste de mim nem de você. O inimigo ele entra numa casa, ele entra no lar e destrói tudo, e ele fica ali ao redor, para ver se alguém vai tentar levantar os muros de novo, para ver se alguém vai levantar uma oração, alguém vai botar um louvor ali dentro. E os inimigos eles ficam por perto, ele destrói tudo, e ali os inimigos, a Bíblia vai dizer que os inimigos pretendem retardar e edificar os muros. Então os inimigos ficam sempre ali rodeando. A Bíblia fala que o nosso adversário, ele vive ao nosso derredor dia e noite, rugindo como se fosse um leão, tentando nos tragar. Então os inimigos estavam ali. Quando Neemias chega, a Bíblia vai dizer que ouvindo Sabalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então a primeira coisa, quando eles souberam que os muros seriam reedificados, Sabalate começou a ficar irado. Sabemos que no momento que você se levanta, toma posição de uma vida melhor, o inimigo ele vai se levantar junto com você. Mas eu quero te dizer que ainda que ele se levanta, ele levanta para cair, assim como foi na vida de Neemias. Sabalate se levanta e começa a arder-se em ira, indignou muito, escarneceu dos judeus, começou a gargalhar e dizer, quem são eles para levantar esses muros? Ainda que eles levantem, os muros voltam a cair de novo, porque se nós derrubamos o primeiro, nós vamos derrubar o segundo. Aleluia, Jesus, mas eles não sabiam que o segundo muro, quem estava levantando era Deus, junto com Neemias e os demais que estavam ali. O que eles não sabiam é que Deus estava no controle de tudo, aleluia.
O que eles não sabiam é que Neemias não estava ali por um acaso, Neemias estava ali a mandado de Deus. E quem vai ao mandado de Deus, levanta Sanbalate e Tobias que quiser. Aleluia, mas os muros não caem, porque está edificado em Cristo. Aleluia. Versículo de número 2 diz: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Olha, era um exército. E diz: que fazem estes fracos judeus? Então, eles chamaram os judeus de fracos. E eles juntaram no exército ali de muitas pessoas e começaram a gargalhar de Neemias. Ah, isso é um louco, quem é ele? Para reconstruir isso aí, nós já derrubamos uma vez, se ele levantar, nós derruba de novo. Aleluia, Jesus, mas só que Neemias estava ali, a mandado de Deus. E se você está mandado de Deus, quem te levantou foi Deus, e levanta o inferno que for. Aleluia, mas não vai te parar, nem na tua casa, nem na tua família, nem no teu trabalho. Porque o Sanbalate e Tobias está aí todo o tempo para tentar contra mim e a tua vida, mas há poder no nome de Jesus. E a Bíblia fala que permitisse-lhe a isso, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas. Então, eles estão dizendo que ainda que Neemias levantasse esses muros, num só dia, que seria derribado, todos eles, porque eles não iam desistir. Aleluia, mas o Deus de Neemias estava com Neemias, foi Deus que mandou Neemias até lá. Neemias abriu mão de tudo, e quando você abre mão de tudo para servir a Deus, Ele garante a tua vida. Quando Deus fala, vai, pode ir, que Deus está no controle. E Neemias abriu mão de tudo e foi, aleluia, para a reconstrução daqueles muros. Aleluia. Glória a Deus, versículo 3 diz: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então foi isso que Tobias disse, né, para aqueles homens, para aqueles judeus, que ainda que eles levantassem aqueles muros, uma raposa viesse e derrubaria. Mas eles não sabiam que o maior era Deus. Maior do que uma raposa, maior do que Tobias, maior do que Sanbalate, maior do que o exército inteiro de Samaria, era Deus, estava com Neemias, e Deus com Neemias era a maioria. E Neemias reuniu muitos homens ali, conseguiram reunir, porque a união faz a força. A união, ela faz toda uma diferença. A Bíblia fala: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, mas hoje está difícil. Mas você ainda tem a oportunidade, porque você tem Deus, Deus mandou, Ele garante. E ali Neemias reuniu aqueles homens e foram e reconstruíram os muros. Aleluia, Jesus. Quando eu estava na oração no meu WhatsApp, eu criei um grupo de oração no meu WhatsApp, e por muito tempo eu precisava de um nome. Aleluia, Jesus, mas eu não tinha. E um dia eu conversando com uma amiga minha, e ela falando dos muros de Jerusalém, e Deus falou assim: coloque, reconstruindo os muros. Aleluia, ali eu criei esse grupo, reconstruindo os muros. E comecei a convidar a família, comecei a convidar a minha família para estar junto em oração nesse grupo. Poucas pessoas se levantaram. Tinha pessoas que colocavam no grupo até música mudando, coisas que não tinham nada a ver, mas oração. E eu fui orando nesse grupo, e eu orava, e as pessoas, poucas pessoas, porque a oração não é para muitos, a oração é para poucos. Então, se você é um escolhido por Deus para orar, saiba que você é um vitorioso já. Você já é um escolhido. A oração não são para muitos. A oração é para aqueles que precisam. A oração é para aqueles que precisam de um milagre. Precisa que a tua casa não caia. A oração é a chave da minha e da tua vitória. E a Bíblia fala que Neemias, ele orou e o rei concedeu. Aleluia, a bênção de Neemias ir.
E lá, aleluia, o primeiro que se levantou foi Sambalate. Irou-se quando ele soube que os muros seriam reconstruídos. O inimigo ele não vai ficar satisfeito quando você levantar a tua mão e aceitar Jesus. Eu não digo para você que vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas Deus está no controle, Ele te ama, Ele quer mudar a tua história, então deixe Jesus entrar. Quando eu aceitei Jesus não foi fácil. O inimigo levantou de todos os lados, de todos os lados. Tinha momentos da minha vida que no meu pensamento eu achava que eu não ia sobreviver de tanta opressão. Mas olha eu aqui. E quando eu levantei esse grupo, reconstruindo os muros, eu tenho ele até hoje. Mas poucas pessoas entram nele para orar. Mas eu dizia, irmãos, eu gosto de coisas difíceis. Eu não gosto de pegar coisas copiadas. É bonito, é lindo, tem coisas que dá para você fazer, mas Deus quer que você use as tuas mãos, que você raciocine, que você ponha a tua mente para funcionar. Você é uma ferramenta. Não pega a ferramenta dos outros, use a sua, Deus te deu uma. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então eu pedia para os irmãos orarem. Aqueles que tivessem louvor, louvasse. Aqueles que tivessem oração, orasse. Aqueles que tivessem palavra, pregasse. Aqueles que precisavam de uma ajuda, pedisse. Mas o pessoal foi sumindo. E ficava ali no grupo só eu orando. Um pedia, outro pedia. Mas ninguém sacrificava. Ninguém se levantava à madrugada para orar. Ninguém buscava junto comigo. Só queria. Então eu comecei a orar no Face. E tinha momento da minha vida que antes de eu levantar do joelho já tinha outra pessoa pedindo oração. E eu orava e oro, até hoje eu amo orar. Mas você precisa ver que a pessoa está mudando. Você alegra quando a tua oração está fazendo efeito, quando alguém conta o testemunho. Não é para nós, não é para a glória nossa, não. É para a glória de Deus. Então, para edificar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Porque nós que pregamos a palavra de Deus, ou que oramos, ou que louvamos, também precisamos do testemunho. Precisamos ser edificados, precisamos que você conte o teu testemunho, para que a nossa fé também venha aumentar e saber que Deus ainda está conosco, que Ele está nos usando. E ali eu orava. Ali eu ia fazer o almoço, daqui a pouco um ligava pedindo oração. Pessoas ligavam pedindo para mim profetizar, queria ver o futuro. Eu falava, povo, eu não sou Deus, eu sou serva dele. Não é eu que uso Deus, é Deus que me usa pela misericórdia. Quando Ele quiser me usar, Ele vai me usar. Quando Ele tiver algo para falar, Ele vai falar. Não precisa você ficar perguntando. Tem pessoas que recebem palavras contrárias porque sai procurando. Sai de canto em canto procurando profecia. E quando recebe coisas que Deus não mandou, que as coisas começam a dar errado, aí começa a questionar, mas ali é um falso profeta, falou isso, não cumpriu. Não, é porque às vezes nós procuramos aquilo e as pessoas querem. Eu não. Eu falo para as pessoas, olha, o dia que Deus quiser me usar, Ele vai me usar a hora que Ele quiser. Eu não uso Deus, mas quem me usa é Ele. Pode ter certeza que a hora que Deus me mostrar algo, eu vou falar. Pode ter certeza que a hora que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Não sou eu que uso Deus. Tem pessoas usando Deus. Tem pessoas falando quando Deus não falou aqui. Deus falou com Neemias. Aqui o coração de Neemias encheu de tristeza. Neemias não comia, Neemias não tomava vinho com o rei, porque o coração dele estava triste. Ele jejuou aqueles dias para que pudesse entrar na presença do rei e pedir algo para o rei. Então não é de qualquer maneira. Aleluia, que vamos ver a glória de Deus. Neemias, ele viu a glória de Deus porque ele tirou o tempo para Deus, ele sacrificou. Aleluia. E às vezes eu digo para essas pessoas, olha, não é assim.
Não precisa você sair procurando profecia. Deixa que Deus vai usar o profeta. Se Deus tiver algo para te falar, Ele manda alguém de outra cidade até a tua cidade. Ele faz você pegar o celular ali e abrir e a pessoa vai estar falando com você. Não precisa você ficar atrás de profecia, não. Porque tem muitos falsos profetas. Tem muitas coisas acontecendo no mundo. Tem pessoas que estão fora da igreja porque ouviu algo. Aleluia, que não era de Deus, mas ele ouviu. Ele deu ouvido a Sanbalate e Tobias. Aqui quando Neemias estava na reconstrução do muro, apareceu novamente por 3 vezes ali, eles foram. E Neemias dizia assim, olha, eu não posso parar, estou numa grande obra. Eu estou reconstruindo os muros e eles ali armando para Neemias. Neemias sabia que se ele descesse, se ele fosse, ele não voltava. Porque Sanbalate e Tobias estavam armando para Neemias. Então, nós, servos de Deus, aqueles que ainda não são, ouve a palavra de Deus, porque na verdade quem salva é Deus. Os inimigos de Neemias estavam todos ali, mas Neemias não deu ouvido, porque ele sabia quem chamou ele. Ele confiava no Deus que deu a visão para ele. Ele confiava no Deus que ardeu o coração dele ali, falava com ele, aleluia, para que ele fosse àquela cidade, para que aqueles muros fossem reconstruídos. Agora, eu penso assim, se Deus teve misericórdia de Neemias, uma cidade que já estava destruída, os pais dele não existiam, não tinha mais nem necessidade dele reconstruir aqueles muros, porque o mais importante ali para ele era a família dele, não estava mais lá. Nem existia nem ossos mais. Mas tinha uma grande lembrança. Havia um futuro para aquele povo que viesse depois de Neemias, depois dos pais dele. E Neemias pensou. Neemias não pensou só nos pais dele, nele não, ele pensou nas outras pessoas. E ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Os muros haviam sido tacados fogo, já estavam sendo queimados todos. Mas Neemias ali juntamente com aqueles homens de Deus. Enquanto aleluia, a Bíblia fala que um estava com uma mão na ferramenta e o outro na espada. Todo o tempo ali revestido. Então nós temos aqui, ó, essa espada, essa ferramenta que o Senhor nos entregou. Somos um Neemias na terra. Quais os muros que precisam ser reconstruídos? Os meus muros são a minha família. Eu não peço ao Senhor dinheiro. Eu não peço ao Senhor casa nem carro. Eu tinha um carro para fazer a obra, eu acabei vendendo, precisando, vendi. Estou sem carro. Mas eu não peço a Deus carro, peço a Deus que os meus muros estejam reconstruídos. É difícil, irmão. Para você construir é fácil. Mas para reconstruir algo que já foi perdido, que já foi quebrado, já foi queimado, já foi destruído, é difícil. É difícil você juntar os caquinhos ali. Mas pede ajuda ao oleiro. Porque tem cacos que só Jesus tem o poder para juntar. Tem reconstrução que só Deus pode reconstruir. Pede ajuda a Ele. Confia nele. Aleluia. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. E ali eu pedi ao Senhor através daquele grupo. Comecei a orar por famílias. Aleluia. E ainda tem pessoas nele. Mas muito pouco ali eu recebo oração. Muito pouco. Mas sempre que eu posso eu estou lá colocando uma palavra, uma oração. Mas as pessoas precisam se levantar. As pessoas precisam, aleluia, tomar posição. Porque como eu disse para uma irmã, orar por você eu oro, interceder eu intercedo, até 3, 4 vezes no dia. Mas a salvação é você e Deus. O homem não salva outro homem. A irmã não pode salvar outra irmã, não pode salvar a missionária. Tem filhos de pastores. Os pastores estão na igreja, os filhos estão no mundo. E muitos já desistiram. Mas eu digo para você nessa manhã que todas as coisas são possíveis. A primeira obra missionária começa dentro da nossa casa.
O primeiro chamado do cristão não é lá fora, é dentro de casa. A Bíblia fala ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então precisamos fazer missão dentro da nossa casa. Precisamos pregar dentro da nossa casa. Precisamos orar, fazer culto. Uma vez no mês, pelo menos, faça um culto na tua casa. Se o teu filho não quer ir até a igreja, traz a igreja até ele. Se a igreja não vem, você é a igreja. Faça o culto você mesmo. Isso eu sempre fiz, desde que eu aceitei Jesus, o culto na minha casa toda segunda-feira. E os meus muros estão sendo reconstruídos. Os meus muros novamente estão sendo reconstruídos, porque foram todos derrubados. O inimigo entrou e fez um arraso e destruiu os meus muros. Tirou os meus filhos da presença de Deus, mas a presença de Deus não saiu da vida dos meus filhos. O inimigo até afastou o meu filho para longe, mas foi permissão de Deus. Ele até tentou, mas o Senhor sempre esteve com a mão estendida e sempre está com as mãos estendidas sobre eles. Eu digo todos os dias para o Senhor: Senhor, eu não quero ouro nem prata. Eu só quero os meus filhos de volta na tua casa, fazendo a tua obra. Ainda que eles não façam nada para mim, mas que eles façam para ti. Para mim será uma grande honra. E a glória do Senhor será eternamente. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Toma posse do teu milagre, da tua vitória. Em nome de Jesus, nessa manhã, Deus falou contigo, porque Ele falou comigo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a você. Compartilhe aí, comente, curta, se inscreva, você que não é inscrito. Amém? Deus abençoe.